Olá, pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos continuar estudando o campo magnético. Lembrando que o campo magnético ele pode ser gerado por uma corrente elétrica em movimento. Nós vamos aprender a calcular a intensidade de campo magnético. Nós vamos aprender também a utilizar a regra da mão direita, entre outros. Então é isso, qualquer dúvida é só chamar. Beijos. Pessoal, então vamos falar do campo magnético. O campo magnético é a concentração do magnetismo que é criada em torno de uma carga magnética num determinado espaço. É o ímã que cria o campo magnético, da mesma forma com uma carga elétrica e a massa, respectivamente, cria os campos elétricos e gravitacional. Então, um campo magnético, ele é formado por uma partícula magnética. Mas um campo magnético, ele também pode ser criado por uma corrente elétrica em movimento. Então, quando um fio retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica e ela gera ao seu redor um campo magnético, cujas linhas de campo são circunferências concêntricas pertencentes ao plano perpendicular ao fio e com o centro comum em um ponto delas. Então, observe essa animação que eu coloquei aí para vocês. Nós temos uma corrente elétrica percorrendo o fio, a corrente elétrica, e essa corrente elétrica, ela gera campo magnético. Então, esse campo magnético eles são formados em forma de esferas concêntricas, ok? Observe que o sentido da corrente elétrica também vai determinar o sentido do campo magnético. Então, para sabermos qual o sentido do campo magnético desse fio, utilizamos a regra da mão direita. Coloca-se o polegar direito no mesmo sentido que a corrente, assim a direção que os demais dedos curvados nos mostrará o sentido do campo, como mostra a figura. Então, vocês vão colocar o dedo polegar no sentido da corrente e os demais dedos irão indicar o sentido do campo magnético. Para representar o campo magnético, nós vamos utilizar duas bolinhas. Então, a primeira bolinha é uma bolinha com um X no meio. Ela representa o campo magnético entrando. E a bolinha com pinguinho, ela representa o campo magnético saindo. Mais adiante eu vou mostrar isso para vocês e vou aprofundar a respeito da regra da mão direita, porque ela é fundamental para a compreensão desse conteúdo, certo? Então, a lei de Ampère, ela nos permite determinar o módulo do campo magnético. Ela nos diz que o vetor campo magnético é tangente às linhas do campo magnético. Assim, a intensidade do campo será dada pela equação. Então, o vetor campo magnético é representado pela letra B maiúsculo, que é igual a constante, né, de permeabilidade magnética no vácuo ou no ar, que é o μ0, vezes a corrente, dividido por 2 vezes π vezes r, onde esse r aí é a distância. Pessoal, então a regra da mão direita ela é de suma importância para o desenvolvimento de atividades que envolvem corrente elétrica. Então, ao nos depararmos com um problema que envolve o campo magnético gerado por uma corrente elétrica, geralmente encontramos dificuldade em determinar a direção e o sentido do vetor indução. De acordo com o experimento de Oort, ao se colocar uma bússola próxima a um fio percorrido
por uma corrente elétrica, a agulha dessa bússola sofre um desvio. Assim, Oert concluiu, a exemplo dos ímãs, toda corrente elétrica no seu espaço ao redor gera um campo magnético. Então, não se esqueçam. Primeira relação entre magnetismo e eletricidade. Toda corrente elétrica gera um campo magnético. A grande pergunta é: qual a direção e o sentido de desvio dessa agulha? A forma mais fácil de se determinar essa direção e o sentido é a utilização da regra da mão direita. Então, observe aqui. Se eu tenho um ponto P, vou colocar um ponto P aqui em vermelho. Eu tenho esse ponto P aqui. E eu observo que a corrente, ela está subindo. Então, eu vou colocar, pego a minha mão direita, coloco o meu polegar para cima, apontado para cima, já que a corrente está subindo, está para cima, e como se eu abraçasse esse fio. Nesse ponto em vermelho, que eu risquei aí na tela, eu vou ter um vetor campo magnético entrando. Ah, professora, e se o ponto fosse... Vou colocar aqui em azul, do outro lado. Ah, mas agora o meu ponto vai ser desse lado aqui. Desse lado aí, observando o mesmo fio, esse fio aqui, em que a corrente está para cima, então está para cima, ela entra na minha direita e na minha, aliás, a direita do fio, e ela sai à direita, à esquerda do fio. Então, como que eu represento isso? Os símbolos. Se está entrando, é uma bolinha com um X. Se está saindo, eu vou fazer uma circunferência. Aqui não sai muita circunferência, porque a professora não tem muita coordenação motora, né? Com uma bolinha no centro. Então, é uma esferinha com a bolinha no centro. Mais à frente tem um desenho bonitinho para vocês, certinho? Então, observe aí na animação como que acontece. Então, está subindo, à direita do fio, o vetor campo magnético entra, à esquerda ele sai, beleza? Entendeu? Então, vamos fazer um exemplo. Exemplo 1. Um fio muito longo no vácuo é percorrido por uma corrente de intensidade 3 amperes, no sentido mostrado na figura. Determine as características do vetor campo magnético em um ponto P situado a 40 centímetros do fio. Aí ele deu, né, que a permeabilidade magnética, nesse caso aí, vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7. Tesla vezes metro dividido por ampere. Observe. Então, vamos determinar o sentido. A corrente, ela está subindo. Se ela está subindo, no ponto P, eu vou ter que ele está entrando. Então, é uma bolinha com um xizinho. Uma esfera com um xizinho no meio. Pessoal, sabe como que foi determinado essa simbologia de entrando e saindo? É só você imaginar uma flecha. Se a flecha ela está entrando, você vai ver a bundinha dela. Então, você vai ver um xizinho. Agora, se ela está saindo, você vai ver a pontinha da seta. Então, você vai ver só um pinguim. Você imaginar o seguinte. Então, nesse caso aí, no ponto P, o vetor campo magnético está entrando. Agora, nós vamos calcular a intensidade desse vetor campo magnético, né? Vamos utilizar a seguinte equação. Vetor campo magnético é igual à permeabilidade magnética no vácuo vezes a corrente dividido por 2π vezes R, que é a distância que ele está do fio. Olha só, pessoal. Então, o enunciado ele já deu que
o valor da constante de permeabilidade magnética no vácuo é 4π vezes 10 a menos 7. Vocês sempre vão utilizar esse valor, tá? Vezes, a não ser que o enunciado dê outro valor, mas geralmente é apenas esse valor. Vezes a corrente elétrica dividido por 2π vezes a distância. A distância não era 40 centímetros, mas se está em centímetros é necessário para transformar para metro. Para transformar de centímetros por metro, divide por 100. Então, 40 dividido por 100 vai dar 0,4. Olha só, observe, professora, mas como que eu vou fazer esse cálculo aí? Observe que você pode simplificar a sua vida. Olha, eu não tenho π em cima e não tenho π embaixo, posso cortar, já sumiu o π. Eu não tenho 4 em cima e o 2, então eu posso cortar, aqui vai sobrar 2. Então, vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, eu tenho 6 vezes 10 elevado a menos 7 dividido por 0,4. Mas 0,4, vamos lembrar da notação científica, é o mesmo que 4 vezes 10 elevado a menos 1. Então, essa é a minha conta, vai ficar da seguinte forma: 6 vezes 10 elevado a menos 7 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 1. Quanto que é 6 dividido por 4? 1,5. 1,5. Agora, divisão de mesma base. Conserva a base, nesse caso aqui, né? Esse aqui, o menos 1, ele está negativo, quando ele vai para cima, ele vai negativo. Então, vai ficar menos 7 mais 1. Menos 7 mais 1, menos 6. Ou seja, a minha resposta vai ser 1,5 vezes 10 a menos 6 Tesla. Entendeu, pessoal? Então, fiquem atentos a esses detalhes aí. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 ele está mais relacionado com a regra da mão direita. Ele é focado com a regra da mão direita. Então, um condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, situa-se no plano da tela do seu monitor, próximo a um ponto P, à direita do condutor. Então, vamos observar aqui a figurinha. Então, qual que vai ser a direção do campo magnético? Ela vai ser, como nós já vimos, coloca o polegar para cima, como a corrente é para cima. O ponto P está à direita do fio, então nós temos que ele está entrando. Aqui nós temos o símbolo bonitinho. Então, sempre que for entrando, anota isso aí no caderno de vocês. Vai ser esse símbolo aqui, entrando, certinho? E vamos para o exemplo 3. Um condutor percorrido pela corrente elétrica I e o ponto P, à esquerda do condutor, estão situados no mesmo plano da tela do seu monitor. Então, vamos observar aqui. Então, agora eu tenho um ponto P, ele está à esquerda do fio e a corrente está subindo. Novamente, polegar no sentido da corrente, para cima. Então, à direita, os meus dedos estarão entrando e à esquerda, eles estarão saindo. Então, o vetor campo magnético, nesse ponto, no ponto P, ele está
saindo. Então, qual que é o símbolo? É uma circunferência com uma bolinha. Então, anota aí no caderno que esse aqui é o símbolo quando está saindo. Certinho? Então, aqui, esse é o símbolozinho bonitinho, para vocês entenderem. Pessoal, então, essa é a regra da mão direita. Ela é de suma importância, como eu já disse. Se vocês não entenderam, me procura, que na próxima aula eu procuro fazer um vídeo, gravando mesmo. Eu ia até fazer isso hoje, mas eu estou sozinha em casa. E se vocês não entenderem, por favor, me falem, porque é muito importante que vocês entendam, certinho? Então, beijos, estou com saudade. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau.